Agora sim, Cine, feliz ano novo para nós. Pode colocar a moçada tomando umas, fogos, pode colocar viagens, pode colocar tudo. Eu acho que é importante a gente ter esse espírito de festa, mas com um truque, né? Tudo isso tem a ver com um dia no calendário. Então é como se a gente fosse virar um dia e tudo fosse se transformar. 7 ondinhas, a partir do dia 1º, eu vou ser outra pessoa e nada disso acontece. Nada disso acontece porque não se tem tempo. É preciso que uma mudança ocorra com tempo. Foi um ano bastante difícil, a economia brasileira sofreu muito, 64% das empresas passaram por dificuldades financeiras severas, só 5% das indústrias e comércio cresceram. Se a gente pensar nisso, muita gente adoeceu, muita gente ficou sem dinheiro, muita gente precisou se mudar de casa, muita gente precisou aprender muito. Foi um ano de um grande aprendizado. E agora? Eu queria primeiro, antes de pensar em Feliz Ano Novo, pensar o quanto que a gente pode recuperar a nossa felicidade nesse ano. Eu venho de uma batida na área de treinamento, nos atendimentos de família e filhos, a gente se doa bastante e às vezes nessa época fica muito lotado porque parece que acontecem muitos problemas. Outro dia eu estava com um casal de padaria e conversando com eles e eles se criticando um para o outro e eu me dei conta de uma coisa, do que está represado nesse ano. Na realidade, o ano ele vai represando uma série de estresse e, pasmem, existem transgressões no ano novo, casais, familiares que brigam, aumentam em quase 35% as entradas nos pronto-socorros. É um momento que as diferenças vêm fora, é um momento que está todo mundo estressado, e aí vale a gente começar a pensar o que a gente tirou desse ano. Fazer uma avaliação de questões positivas, aquilo que a gente teve que aprender, que se tivesse tudo normal não tivesse acontecido. Eu estava em Belo Horizonte a semana passada e me sobrou uma hora de almoço. Estava com um grupo e me deu vontade de comer uma carne. Eu olhei do outro lado assim do hotel que eu estava, tinha uma churrascaria, estava um sol, eu estava de preto. Para ir até a churrascaria eu ia demorar 5 a 8 minutos por um pontilhão. E ali naquele momento eu falei, mas eu mereço uma carne. Era uma churrascaria simples, mas eu me dei esse presente que eu podia saborear aquela carne. E como eu estava numa situação de bastante estresse, vinha de uma semana bastante lotada, aquela carne teve um sabor, porque eu prestei atenção nela. Eu falei, que gostoso que eu tenho esses 40 minutos aqui. E comecei a dar tamanho a essas sensações positivas. Comece a dar tamanho nessa virada do ano, que o ano passou, que vocês estão se reunindo, que você está fazendo festa, que entre mortos e feridos a gente está aqui. E nas pequenas coisas, se a gente prestar atenção, a gente de alguma forma faz nascer uma sensação positiva. Preste mais atenção no que está acontecendo no momento presente, não no que faltou. E nem no medo do que pode acontecer lá na frente. E aí algumas dicas para essa virada do ano. Primeiro, tire a pet da frente. O que é tirar a pet da frente? Eu estava vendo outro dia uma reportagem no Nadil, no meio da África tinha uma reserva de orangotangos. Os orangotangos estavam morrendo e eles vieram para salvar, para reconstruir. E toda a reportagem, eles já eram velhos, com quase 60 anos de idade, acabadões, e filmando um orangotango alfa, cabeça desse tamanho, amassada assim, que tinha tomado uma picada de cobra. E lento assim, ele já não estava conseguindo comer, assim, a sensação que dava é que estava morrendo. Mas um macho alfa, ele segura 20 orangotangos. E existiam orangotangos grandes no clã. Aparecia assim, pareciam adultos, mas eram ainda jovens. E se o macho alfa morre, eles se dissipam e iriam virar presas. Bom, conclusão, mandaram a medicação, ele começou a se recuperar e o mais interessante é que ele subiu numa árvore com o braço, depois que a injeção começou a fazer efeito, ele começou a comer, descansar, foi adquirindo força, com o braço ele subiu, limpou todo o galho onde ele estava e ali ele ficou em recuperação. De repente veio uma pet no rio,
uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros ou similar a ela. E os macacos começaram a gritar, os jovens começaram a gritar, e um deles conseguiu esticar com um pedaço de pau e puxar ela. Quando ele pegou na mão, os macacos vieram e começaram a brigar pelaquela pet. O macho alfa lentamente desceu com um braço, chegou, deu uma pancada num, deu uma pancada no outro, pegou a pet, pôs debaixo do braço e subiu. E ali ficou com a pet. E ali eu me dei conta, moral da história, tira a pet da frente. Tira os problemas da frente no final do ano. Não fica pensando no que devia ter, no que vai acontecer. Tira a pet significa, depois eu vejo isso, agora não é hora de causar problema. Olhar uma diferença, alguém que fala alguma coisa para alguém na família ou dos amigos, se você vê que aquilo vai causar um problema, retira da frente, não é hora de mexer. Esse macaco, para mim, foi algo muito importante nas minhas metáforas. Tirar a pet da frente é tirar qualquer coisa que possa estressar mais. Às vezes a gente estressado começa a misturar tudo. E aí eu uso outra metáfora da motocicleta. Quando a gente pilota, a gente aprende que para onde a gente olha, ao olhar, o eixo acaba levando a motocicleta para onde a gente quer. O córtex pré-frontal, ele constrói imagens. Se a gente olhar 3 grandes objetivos para 2019, como se fosse uma moto, ficar olhando e depois a gente vai se preocupar que naturalmente ela vai ir para onde precisa. Esse é um cuidado que a gente deve ter com as nossas promessas. Se a gente escrever com verbo de ação no infinitivo, primeira dica, parâmetro de número, colocar um número de entrada e um número de chegada, com uma variância de no máximo 25%, 1 milhão, 1.250.000, 180 metros quadrados a 210 metros quadrados, 5.000 a 6.000 reais. Não 5.000 a 10.000 reais, que aí é 100% de variável. No máximo 25% de variável. Escrever 3 objetivos como se fosse a gente olhando para onde a moto tem que ir. Tirar as pets da frente, os problemas que a gente pode causar na virada do ano. Não inventa nada que te tensione mais. E anote 3 coisas importantes para a sua conquista ou para a resolução de um problema. E feche uma janela de data, de 15 de março a 30 de junho, de 30 de junho a 30 de agosto, de 30 de junho a 10 de setembro, o máximo que você puder fechar dessa janela para aquilo acontecer. O cérebro tem um fenômeno que vai acontecer com ele cria uma imagem, ele vê o que e naturalmente o cérebro coloca o como, coloca a estratégia. Então eu vou sugerir que vocês sejam mais estratégicos na virada do ano, para que sejam mais plenos, mais felizes, no intuito de não causar problema num momento que está todo o estresse represado. Quer dizer, vai discutir com alguém, para quê? Isso não vai ajudar em nada. Tira a pet da frente e olha para onde a moto deve ir, escrevendo 3 objetivos na tua virada de ano com verbo de ação no infinitivo, parâmetro de número, variância máximo 25% e parâmetro de prazo, uma data de entrada e uma data de saída numa janela fechada no ano. Um beijo no seu coração, um feliz ano novo e que a gente tenha um ano novo muito mais próspero para todos, olhando para onde vai a nossa moto. 3 objetivos chaves. Um beijo no seu coração. Tchau. Feliz ano novo.